Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Josias Dias. Fica até o final, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os novos inscritos e os antigos inscritos, seguidores aí do canal Josias Dias. É bem verdade que tem vídeo que eu posto aqui que vocês não gostam, mas é verdade, né? Porque você é seguidor do canal Josias Dias que você é obrigado a concordar com todos os vídeos que eu boto aqui no YouTube, né? Mas eu também respeito a sua opinião. E assim o mundo caminha, um aprendendo com o outro, né? Mas é bem verdade que eu tenho certeza, tenho convicção que tem vídeo aqui que você gosta, né? E se porventura eu postar algum vídeo que você não vai gostar, não é por causa disso que você vai é, ficar com raiva de mim, deixar de ser inscrito, não. Ó, vê só, eu vou botar um vídeo aqui, né? Hoje, dia 16, terça-feira, hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, mês bonito, né? Mês de festa, mês de Natal, onde nossos irmãos católicos celebram o Natal, onde o mundo, né, o Brasil inteiro celebra o Natal. Então, eu, Josias Dias, esse pó cinza, barro que sobrou, eu vou botar um vídeo aqui, né, sobre o Natal. E exatamente quem vai falar sobre o Natal é o pastor Silas Malafaia, né? Pastor Silas Malafaia vai falar sobre o Natal. E neste vídeo que eu vou botar aqui, o Silas Malafaia falando sobre o Natal, eu vou comentar em cima deste vídeo, eu vou deixar meu ponto de vista em cima desse vídeo, mas já quero adiantar que eu olhando os comentários do vídeo do Silas Malafaia, tem muitos religiosos, muitos evangélicos descendo a lenha, não concorda com nada que o Silas Malafaia vai falar. Eu também, particularmente, tenho algumas pregações dele que eu não concordo, mas não é por isso que todos os vídeos dele que ele vai falar uma coisa que é o meu raciocínio, eu vou ficar dando dislike. Não, não é assim, né? Então não é porque a pessoa que você segue postar alguma coisa que você não gostou, você vai, por causa de um vídeo você vai deixar de seguir? Não. Porque nem Jesus agradou a todo mundo. Então, o Silas Malafaia vai falar aqui sobre o Natal, sobre a árvore de Natal. Mas eu quero perguntar logo a você, é pecado o cristão celebrar o Natal? É pecado o cristão fazer uma árvore de Natal? Ah, para falar em árvore de Natal, meus queridos, eu fui criado do lar evangélico. Sou filho do saudoso diácono José Deodato, né? E fui criado num lar cristão, né? E esse negócio de Natal, essa data linda, maravilhosa, né? Onde a maioria dos prefeitos, né? As prefeituras investem nessas iluminações lindas, né? Nas cidades, né? Há prefeito que deixa a cidade muito linda, muito iluminada, né? Pelo menos faz isso. E as pessoas aproveitam o Natal. Tem família, você sabia que tem família que só se reúne nesta data do Natal, que faz aquela ceia de Natal. Então, tem pessoas que o sonho dela é comprar uma árvore de Natal. Você sabia que fazia parte do meu sonho comprar uma árvore de Natal grande? Grande. E você sabia que a primeira árvore de Natal que eu comprei depois de casado, depois de velho barbado, eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que eu fiz uma live ao vivo aqui no YouTube, só para mostrar a árvore de Natal atrás, porque eu estava realizando um sonho, olha só. Porque eu fui criado, meu pai criou, eu e meus irmãos com muita dificuldade. A gente era pobre de marré, marré, marré. Às vezes, para comer, era minha prima, né? Que dava aquele prato de comer para nós, né? Trazia. Então, assim, e a gente nunca teve condições, né? Tem pessoas que só compram um sapato, uma sandália, uma roupa, no mês de dezembro, que é o mês do décimo, quer comprar uma roupa para passar o Natal, né? E outras nem conseguem. Então, esta é a vida de pobre. Se você se identifica comigo, né? Tá aí, né? Então, a minha primeira árvore de Natal, a minha mulher comprou, toda feliz, a gente fez, mas realmente ficou lindo.
Aliás, a árvore mais linda que eu acho é a árvore de Natal, né? E eu fiz aquela live ali e quando eu comecei a fazer a live, já começou a cacetada. E quando eu terminei a live, estava enxurrada de comentários. É porque o cristão não celebra Natal, isso é pagão, isso é aquilo outro. Bem, se você celebra o Natal raiz, né? Ali como o povo que inventaram o Natal celebravam, né? Em oferenda a algum demônio, isso é problema seu. Se você tem esse raciocínio, eu nunca celebrei o Natal pegando o significado bem do Natal. O que é Natal? O Natal para mim é isso, gente. É a gente aproveitar essa oportunidade que nossos irmãos católicos estão festejando, que todo mundo está nesse clima de amor. Vamos aproveitar, rapaz. Nós que somos cristãos, vamos entrar nesse embalo, aproveitar e entrar nesse clima de confraternização, né? Aí tava lá live, né? Eu fazendo a vida da Natal, e aquela vida da Natal parecia que era uma maldição para muitos, porque tem crente que vê demônio em tudo, né? E aonde é para ele ver demônio, ele não vê. Tem crente que ele vê Satanás em tudo. Tudo é do diabo, é do diabo, é do diabo. E coisa que é do diabo, ele acha que não é. Então, aquela alegria da minha esposa ter realizado o sonho da gente, comprar a primeira árvore de Natal linda, era linda mesmo. Eu sei que, em resumir, eu apaguei a live, respeitando, né, alguns inscritos que não gostaram, se escandalizaram, e eu fiquei triste, tudo mais, né? E muitas pessoas não gostaram porque viram a árvore de Natal. Gente, a árvore de Natal para mim simbolizava uma árvore linda. Eu não estava comemorando o significado dela, não interessa. O Natal para mim não interessa o significado, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Todo mundo sabe, eu tenho estudo aí sobre a origem do Natal. E não é essa origem mesmo do Natal que eu falo eu celebro, certo? Então vou botar a Sila Malafaia para falar isso aí. Eu já vou adiantar, eu concordo em tudo que ele diz, certo? Tudo é o meu raciocínio, é o meu pensamento também, né? Hoje não, hoje eu botar uma árvore de Natal aqui atrás, ó, eu não vou ter problema nenhum se você criticar, porque eu vou respeitar a sua atitude, mas não se escandalize por isso, porque a fé é individual. A fé é individual, não se escandalize por isso, gente, né? Porque nesse Natal a gente não está celebrando Papai Noel. O que representa Papai Noel para mim? Eu tenho um vídeo falando, Papai Noel para mim representa dois vizinhos que eu tive na infância. Um, quando eu morava na favela, ele era um cara sem condição nenhuma, ele passava o ano todo fazendo as suas economias, guardando dinheiro no cofrinho, no Natal, na madrugada de Natal. Aquele meu vizinho, lá na favela onde eu morei, ele saía vestido de Papai Noel, e se eu falar muito eu vou me emocionar aqui. Vou tentar resumir para não ficar emocionado. Ele se vestia de Papai Noel com o saco vermelho, cheio de presente, saía dando na rua lá da favela que eu morava. A cada criancinha ele dava. Eram uns carrinhos simples, a bonequinha, mas ele dava com tanto amor, gente, tanto amor. É lindo. Aí eu abri a porta de madrugada, a janela, a gente ficava olhando, os povos olhando, uma coisa muito linda, muito linda. Ele e outro, era ele e a esposa dele. Eu esqueci até de dizer no outro vídeo, né? Então quando eu vejo Papai Noel, eu tenho foto com o Papai Noel, às vezes eu nem boto aí no Face essas coisas, para não escandalizar a fé de vocês. Mas o Papai Noel, para mim, simboliza esse aí, não o Papai Noel histórico da raiz, isso não interessa para mim. Então a lembrança que eu tenho do Natal é uma lembrança onde meu pai recebia o décimo e comprava pelo menos uma camisinha simples para um, para outro. A lembrança que eu tenho do Natal é uma lembrança em que a gente via os povos confraternizando, as mesas fartas, né? E Natal para mim é isso, é família liberando perdão, que aproveita esse clima de Natal e se perdoam. Isto que é Natal, é Jesus nascer no seu coração, é você liberar perdão, é você tirar o rancor, o ódio do seu próximo, do seu vizinho, da sua esposa, do seu esposo, do seu irmão, sua irmã, sua tia, seu primo. É você liberar perdão, isto é Natal. Então, nós que somos cristãos, vamos entrar nesse clima de Natal, não no clima do Natal pagão. O Natal pagão de Papai Noel pagão, o Natal
pagão da árvore de Natal, isso não me interessa, gente. O que interessa é o Natal, que para mim simboliza uma oportunidade da gente se confraternizar. Olha que palavra bonita, se confraternizar. Olha que palavra linda, maravilhosa. Da gente aproveitar esse clima aí, fazer aquela ceia. Isto aqui agrada o coração de Deus. É isto. Isso que é Natal para mim, é você deixar Jesus morar no seu coração, amando, perdoando, ceando. Então eu concordo, letra, vírgula, ponto. Tudo que Silas Malafaia está falando aqui, eu faço das palavras dele as minhas. Eu fico assim, bobo. A cantada de Natal da nossa igreja. Vamos assistir. Do Natal. Eu fico assim, bobo. A cantada de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários. Eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Presta atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha gente. Exatamente, meu amigo. Vamos para a Bíblia. Jesus nasce todo dia no nosso coração. É só para lugar. A estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Sabe o que significa isso? O universo celebrou o nascimento de Cristo. Os anjos, o coral de anjos que os pastores viram. O mundo espiritual celebrou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo, que representa o povo. Os magos representam a elite. Todos celebraram o nascimento de Cristo. Como nós que somos cristãos não vamos celebrar o nascimento do Salvador do mundo? E ainda tem cara, mas tem que ser daqui a pouco os evangélicos. Como é que exatamente? Concordo com tudo que o pastor Silas Malafaia acabou de falar agora. Como é que nós cristãos vamos perder essa oportunidade, gente, de celebrar o Natal? Nós não estamos celebrando o Natal pagão. Lembre, vou tirar sua cabeça. O Natal ao pagão não interessa a nós, não está celebrando o Natal que troca Jesus pelo Papai Noel, não é nada disso. Ninguém está trocando Jesus pelo Papai Noel, não, gente. Papai Noel, para muitos, que é o meu caso, que eu acabei de falar logo no início, traz boas lembranças de um vizinho do coração amoroso, que amava dar presente às crianças. Então é este o Papai Noel que nós celebramos, aquele Papai Noel que muitas crianças sonharam em ter, aquele Papai Noel que tem condição de dar um presente à criança. Quantas crianças tiveram pai e tem pai que nunca receberam o presente do pai, porque o pai não queria dar, mas porque o pai nunca teve condições, era pobre de marré, né? Então, o Papai Noel simboliza na cabeça da criança, esse papai que vai ter condições de trazer para ela um presente. Então, seja um Papai Noel na vida de uma criança. Faça como o meu vizinho, não sei se ele é vivo, se morreu na pandemia ou não. Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber. Eu era seu vizinho, morava de frente à sua casa. E tinha outro também na rua 1º de Maio, que todo mundo tem ele como doido, né? Mas no Natal ele também saía. Ele morava numa vila lá, na rua 1º de Maio tinha uma vila. E ele fazia isso também. Então eram duas pessoas da minha infância que faziam isso. Então este é o Natal. Se eu falar mais aqui, eu vou me emocionar. Este é o Natal, para mim é esse. O Papai Noel para mim não é o Papai Noel pagão, não. Da história do Natal pagão, não. A árvore de Natal para mim não é essa simbologia da árvore de Natal pagã, não. Entendeu? Então nós cristãos achamos que tudo é do diabo, tudo é o diabo, né? Então, gente, vamos aproveitar esse momento de confraternização de Natal, coisa linda, né? Tem pessoas aqui, Parque Salão do Sena, João Pessoa, Paraíba, a Orla também, este ano de 2025 tá coisa linda, linda. E na sua cidade, o prefeito investiu também? Tá coisa linda, o clima de Natal, a cidade de clima de Natal, mas eu sempre gosto de ir com minha esposa, né? Mas tem crente que não vai, porque se for, o pastor vai disciplinar ele, porque é pecado, né? Porque ele está trocando Jesus por Papai Noel. Não é nada disso não, gente.
Está adorando um Natal pagão, não é nada disso não, gente. Natal, Jesus nasceu no nosso coração, a gente está comemorando o dia 25, que Jesus nasceu no dia 25 não, até porque Jesus não nasceu no dia 25 agora de dezembro não, que o calendário daquele tempo não era o da agora não, então não é nada disso, gente. Vocês estão perdendo a oportunidade de celebrar esse momento tão lindo que nossos irmãos católicos estão celebrando, né? Mas eu respeito a sua opinião, você que vai comentar aqui discordando, eu respeito também a sua opinião, entendeu? Mas para mim, Natal é isso, é você perdoar, amar, aproveitar esse momento, falar de Jesus, deixar Jesus nascer no seu coração, liberar perdão, e isso é que é Natal, gente. Então, muitos se escandalizaram quando eu fiz uma live ao vivo com a árvore de Natal, né? Realizando ali uma coisa linda. Então, gente, é a fé individual. Cada um tem uma fé. Então, vamos deixar de perder esses momentos bonitos, né? Tem pessoas que, quando chega o mês de São João, que é o mês de chuva, o mês do milho é mais no São João, que tem milho por tudo que é canto. Tem crente que não come uma pamonha, não come uma canjica, não come um milho, porque o pastor disse que já veio, nem o pastor, já ele que aprendeu não sei onde, que aquilo ali é consagrado aos demônios. Bem, se alguém come milho consagrado a demônios, se alguém come pamonha, canjica, comida de milho consagrada a demônios, problema de quem? Certo? Problema de quem? Tá nesse clima aí. Eu como canjica, pamonha, essas coisas, para encher minha barriga, porque eu gosto. E sempre minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Quando chegava o São João, fazia aquelas comidas de milho. E para nós ser evangélicos, meu Deus, como minha mãe passava preconceito, né? O julgamento que estava adorando os demônios, comendo comida consagrada a demônio, que nada. Minha mãe acordava de madrugada, a fogo de lenha, fazia comida para encher o bucho da gente, aproveitar o clima de São João, que era o tempo que mais tinha milho barato, né? A preço de centavo, e a gente era um período que mais a gente e passava uma fome de marré, uma fome da miséria, entendeu? Aí aquilo ali a gente enchia eu vou botar assim uma que eu vou entrar aqui na carne e vou chorar demais. Nós que somos cristãos não vamos celebrar o nascimento do Salvador do mundo. E ainda tem cara, vai ter que ser isso. Daqui a pouco os evangélicos vão celebrar o carnaval. Vai ser tapado lá longe, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com a ignorância de alguns. Jesus foi feito para ser celebrado, o nascimento dele foi celebrado. Jesus é um Deus de festa, não é de tristeza não. Jesus é celebrado no céu, é celebrado nos astros, é celebrado na terra. E vem gente aqui dizer que não deve celebrar o nascimento de Cristo. Olha, vou mais uma só para irritar essa turma. Aqui na minha casa, ó, tá vendo? Ó, árvore de Natal. Que árvore linda. A minha casa assim, essa é muito mais linda. É festa. A minha casa lá fora tá toda enfeitada. Fica bonito da sala, viu, gente? Minha família, mostra pra eles, Ai, coisa linda. Isso aqui é Natal, a família aproveita esse clima. Aí antes que algum hipócrita fale, ali minha filha com a minha netinha, ó. Coisa linda. Aqui, ó. Vem aqui pra mim. Reunida. Antes que algum hipócrita, pastor, o senhor tá mostrando a mesa e tem gente que não comeu nada. O que você sabe que eu faço pelos pobres? O que você sabe que eu fiz pelos pobres nesse Natal? Quem é você? Porque todo hipócrita, fariseu religioso, julga os outros, mas não faz nada. Eu sei o que eu fiz, eu não sei o que você faz, ou o que você fez. Eu não sei. Então, cuidado com a tua boca de me julgar. Cuidado com o que você fala, porque é um Deus nos céus que é um justo juiz. Você não conhece a minha vida e você não sabe o que eu faço por pobre. Portanto, para encerrar a conversa aqui, vamos celebrar Jesus. Aleluia! Jesus nasceu! Jesus dá essa guria aqui. Concordo, gente. Jesus me desculpe você não estar concordando comigo, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Celebrar com todo mundo. Toma aqui pra tua mãe de novo, que daqui a pouco. É isso aí, minha gente. Na minha A casa alegria aí do Silas aí, ó. Na minha casa tem celebração, porque a Bíblia celebrou o nascimento de Cristo. E eu, como um verdadeiro cristão, celebro. Quem não quer celebrar? Fariseu, hipócrita, que não sabe nada, fica falando asneira. Eu tô aí querendo saber se alguém fez com o paganismo. Aqui não tem Papai Noel, não. Aqui tem Jesus
Cristo. Ele é o Senhor do Natal. Digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Feliz Natal para você e para sua família. Que Jesus reine na tua vida e na tua família. Que a paz, que a bênção venha sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Do Natal. Eu fico assim pouco. A cantata de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários, eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu ficar. Gente, ó, se tem alguém celebrando aí que Jesus nasceu no dia 25, deixa o pessoal celebrar. A gente que conhece Bíblia, que lê o suficiente, ou um pouquinho da Bíblia, a gente está comemorando o dia. Não, a gente está comemorando o nascimento de Jesus na nossa vida, a gente está comemorando a vida, né? Então, gente, eu fui tão chicoteado, né? A minha mãe foi tão chicoteada, que agora chegava o São João, era cozinheira de mão cheia, minha mãe sabia fazer todos os tipos de comida, fazia até milagre. E ela fazia com tanto gosto para a gente ficar feliz, esperando a comida esfriar, e era tão criticada por ser evangélica, né? E os crentes daquele tempo, no São João, perdia a oportunidade, né? De comer o milho, a canjica, né? Perdia, gente, entendeu? Então, na Páscoa, né? Muito perde a oportunidade de comer o peixe, né? Aí vai comprar carne. Está escandalizando a fé dos católicos, queira ou não, né? Vamos considerar a fé um do outro. E nós cristãos, né? Aí, não, na paixão de Cristo, ninguém come, crente não come peixe, a gente come carne. Ô, gente, vamos deixar de hipocrisia, gente. Vamos deixar de hipocrisia, né? Aí deixa de comer o peixinho gostoso, que é bom para as vistas, né? Aí fica com essa religiosidade. A religião só traz problema, gente. Vamos ler Bíblia, né? Quanto a religião enfiou de goela abaixo da cabeça de muitas mães de família, pai de família, que assim que casava tem que fazer filho. Todo ato sexual tem que ser um filho, um atrás do outro. E você vê que os crentes de antigamente era de 10 filhos para lá, porque a religião botava na cabeça que tinha que fazer filho para botar o Brasil para frente, porque Jesus disse, a Bíblia diz, encher e multiplicar a terra, isso era pregado, e os irmãos achavam que era pecado evitar filho, né? Evitar, né? E cada filho, as mulheres se enchiam de filhos, gente, né? Porque se pegava no versículo da Bíblia que diz que multiplicar e encher a terra. Não, a terra já está cheia, e até demais, não precisa de você multiplicar para encher a terra, não, que essa palavra não foi para nós, não. O problema de todas as heresias das congregações é que eles pregam todas as heresias baseadas no Velho Testamento. Aí naquele tempo a religião lascava os pobres, cada vez mais pobres. Porque filho, gente, para vir para o mundo a gente tem que programar para o bichinho, a bichinha não vir sofrer desse mundo. Tem que programar. Filhos não pedem para nascer. Não pedem para nascer. Filhos são bênçãos de Deus, são anjos. Então não se pegue na letra da Bíblia assim, sem antes orar a Deus, né? Porque tudo que eu ensinar aqui a você, você tem que depois dobrar o joelho, pedir a Deus orientação. Porque se você ficar com raiva logo de cara, você não vai receber a bênção. Então a religião botar na cabeça dos casais, não, todo ato sexual que você fizer tem que gerar filho, porque é para encher e multiplicar a terra, onde a terra já estava cheia, gente. Essa ordem, encher e multiplicar a terra, foi para Adão e Eva. Você é Adão, você é Eva? Não foi para nós, não. Então tem muitas coisas na Bíblia que não é pecado, e nós que lemos a Bíblia dizemos que é pecado. E coisas que é pecado a gente tem que não é. Entendeu? Então a fé não é de todo, a fé é individual. Vamos respeitar a fé do outro. Aí nós, evangélicos, perdemos muitos momentos bons. É o São João, não come isso porque é consagrado. Quem come comida de milho consagrada a demônio é problema de cada um. Crente não come comida de milho consagrada a demônio, não. Crente come comida de milho agradecendo a Deus, como um ato de gratidão, né? Porque a gente está avançando para um tempo que vai chegar que quem plantar não vai colher. Porque o aquecimento global, a Terra está aquecendo. A profecia de Isaías 30:26 está em cumprimento, acelerado. Mas fica por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou deixar
o comentário aí desativado. Você pode meter a lenha aí, pode descer o pau, assim como no vídeo de Sila Malafaia aqui. Só tem gente desconcordando, né? Eu vendo aqui, mas não é porque, digamos, que eu não gosto de Sila Malafaia que eu meti o pau quando ele tá falando a verdade. Não, eu tô dizendo isso, não, mas eu sempre fui fã desse cara aqui, né? Eu não gosto quando ele fala aquelas que eu tô aqui para combater as heresias pregadas, e não nada pessoal com ninguém, entendeu? Mas o que ele tá falando aqui, eu não tem como eu dar um dislike, porque é exatamente o que eu penso. Essa alegria dele aqui tá com a família, a alegria da árvore de Natal, essas coisas. Eu não vou jamais ser contra uma coisa para querer agradar inscrito, porque eu perdi inscrito, gente, na live que eu fiz. Teve gente que caiu fora no Facebook, das plataformas, ficaram escandalizados porque viram uma live de Natal. Misericórdia, eu perdi. Então, eu não vou ficar com medo de estar perdendo inscrito aqui não, e estar escondendo uma coisa que não é o que eu creio. Então, eu creio nisso aqui que ele falou aqui, certo? Aproveite o Natal, gente. Feliz Natal, certo? Eu tenho vindo aí na orla aí, na capital da Paraíba aí, uma coisa linda, mostrando o clima de Natal lá, e tem que fica escandalizado vendo aquilo ali. Do Natal, eu fico assim, bobo. A cantada de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários, eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Presta atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha Exatamente. gente. Vamos para a Bíblia. Ele nasce todo dia Qual nos foi nossos o nascimento de corações. Cristo? Primeiro. Então, gente, eu vou deixar o link deste vídeo aí você lá vai escutar do começo ao fim, certo? Então é isso aí, gente. Feliz Natal para vocês, tá? Eu sei que a maioria não gostou desse vídeo, mas nós temos fé diferente, certo? Nós temos fé diferente e devemos respeitar a fé um do outro e deixar que o Espírito Santo de Deus faça morar no nosso coração nesse Natal. Feliz Natal para todos. Beijo no coração de cada inscrito do canal Josias Dias. A honra e a glória aqui é para Jesus, que ele cresça e diminua. Toda a honra, toda a glória para Jesus, amém? Até a próxima vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir, em nome de Jesus. Então, eu sou de acordo, concordo em tudo que o pastor Silas Malafaia falou neste vídeo aqui. Eu não sou contra ao cristão celebrar esse momento tão bonito, que é o momento de cear com sua família no clima de Natal.